Atenção. Boa noite. Hoje a Nath nem avisou. Ela Nath tá ligeira. Ela tá ligeira, né? Muito bem, muito bem. Bem-vindos a mais um episódio do Produtivamente. E hoje nós temos uma conversa super interessante, Igor, com um casal que tem feito a diferença na nossa região aqui, mais especificamente no município de Araricá, transformando a política local e trazendo novas perspectivas para essa cidade tão promissora. Eu estou falando de Oséias Garcia, tá? Prefeito eleito de Araricá, e também de Maeli Ramon Garcia, vereadora mais votada em 2020 e em 2024 se tornou a vereadora mais votada da história da cidade, superando a marca aí de Oséias Garcia, que era o vereador mais votado. Incrível. Gente, sejam bem-vindos. Já tá mostrando eles aqui, Nath? Olha que sensacional. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho da história deles, que eu já ouvi várias vezes, a gente já conversou muito e me inspira muito. Oséias e Maeli, vocês são um casal incrível, né? Que a gente já conhece há um tempo e temos a honra de caminhar com vocês aí. E hoje eles vão compartilhar com a gente essas histórias, os desafios, né? Como trabalham juntos para transformar a cidade, né? Há um bom tempo, Oséias, mesmo que no último mandato não foi o prefeito eleito, agora que ele vem, ele continuou trabalhando, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Oséias e Maeli, é um prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. E vamos começar falando, Igor, sobre o início de tudo, Oséias. Primeiro, vou deixar você se apresentar e dar um oi pra galera. É uma alegria estar aqui. Pode puxar pra frente. Agradecer o convite, né? Eu estar aqui participando com dois amigos, né? Vizinhos da mesma cidade. Quero agradecer e dizer que estou muito feliz. Como o Juninho falou, sou o Oséias, esposo da Maeli, pai da Isabelle, filho da tia Maria, a Maria e o pastor Fidência, meu pai. Estamos felizes aí. Que benção. Só para Maeli o microfone. Essa história, para vocês entenderem bem, tá? Eles estão aqui para quem vai competindo, para quem vai falar mais. É um briga, não um briga. Conta para nós. Boa noite. Isso. Tudo bem com vocês? É uma alegria também estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho da nossa história, né? E eu sou a Maeli, então, casada com Oséias há 20 anos. Temos a filha, Isabelle, vai fazer 13 anos agora, semana que vem. Sou pedagoga, sou formada em neurociências também, pós-graduada, né, em neurociências. E estou aí na política, né, para poder também melhorar um pouco mais a vida das pessoas. Que legal. Tu nasceu, cresceu em Araricá, né? Uma família simples. Maeli, tu também tem as tuas raízes bem fortes no município de Araricá, né? Como que era a vida de vocês na infância, assim? O que vocês aprenderam nesse período que refletiu as escolhas que vocês fizeram mais tarde no futuro de vocês? Minha jornada começou ali em Araricá, onde tem a Igreja Assembleia de Deus. Era uma igreja de madeira, atrás tinha uma casinha de madeira, e ali que eu tive a minha infância. Eu venho dessa família aí do Fidêncio e da Maria, uma das famílias mais pobres ali da nossa cidade. Pobres, assim, no sentido da palavra, né? De ter melhores condições financeiras ou menos, mas nós sempre fomos muito ricos em amor, família. Meu pai e minha mãe cuidaram muito bem de nós, nos deram carinho, ensinamento. Fomos criados na escola bíblica dominical e fomos se desenvolvendo ali em Araricá. Tu tem um tempo na tua história ali que tu... Na eleição passada, eu lembro que tu contou que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que tu começou muito cedo a trabalhar, né, Oséias? Teu primeiro emprego foi com teu pai, costurando. É que a nossa região ali é uma região calçadista, né? Então, o pessoal trazia o trabalho para as pessoas fazerem em casa, enfiadinho, trancinha, trança de 3, trança de 10 tiras, componentes para o calçado. Iniciei desde pequenininho trabalhando nisso. Meu pai tinha máquina de costurar calçados em casa. Quando eu tinha 8 anos, eu já costurava calçados.
Com 11 anos eu trabalhava nas ateliês de calçados. Tem ali em Araricá, na rua Cristo Redentor, irmão Leonides. Eu fui funcionário do Leonides no ateliê dele. Com 11 anos, né? Com 11 anos, Imagina. estava lá de costureiro. Com 14 anos, tenho a minha primeira assinatura da carteira como costureiro profissional. Já assinei a primeira assinatura como costureiro profissional, isso- fábrica de calçado. E isso é muito legal, porque hoje em dia, quando você fala, né? Quando a gente coloca a criança, vamos dizer criança, 10, 8, 11 anos, assim, é um assunto muito polêmico, né? A gente traz isso pro nosso dia a dia de hoje, né? Mas ele vai começar a trabalhar, não vai ter tempo de estudar e tudo mais. E a gente vê pelo contrário, que vocês trabalharam, construíram valores e buscaram estudo e buscaram, mesmo sem ter todos os recursos, fizeram o melhor que vocês podiam. É que tudo depende do tempo, né? Naquele tempo, né? Aquela cultura que nós vivíamos, né? Aquilo encaixava não só para o Oséias. A maior parte das pessoas da minha idade começaram a trabalhar muito cedo. Nós tínhamos um desenvolvimento cultural daquela forma. E agora hoje, não quer dizer que para nós formar um cidadão do futuro maduro, de bom caráter, trabalhador, honesto, é necessário começar a trabalhar muito cedo. Não, mas tu pode inserir um exemplo assim que nem a gente tem hoje assim, tu pode inserir elas no mercado onde ela não precisa ser inserida para trabalhar, mas para aprender, né? Isso, é a questão do tempo, né? No nosso tempo hoje, né, nos possibilita trabalhar melhor esse desenvolvimento e formação, mas para nossa época, né, não quer dizer que naquela época as pessoas, né, não faziam as coisas certas, mas era o contexto cultural da nossa história assim, né? E que isso, trabalhar muito cedo, trouxe de benefício para a vida? Eu acredito que isso constrói, né, em quem vivencia isso, resiliência, né, disciplina. Hoje nós temos se adaptando a esse novo tempo que vivemos. Por exemplo, para criar os nossos filhos, nós temos um desafio, né, de conseguir fazer com que essas crianças na infância, né, possam ter essas características, esse hábito, né, de ter disciplina, de fazer as coisas, de querer ser um empreendedor, querer construir, conquistar, comprar. Hoje é o celular, Muito cedo já aprende a editar um vídeo. É o lúdico. Agora, é a era digital, né, que nós vivemos. Isso. Agora o que acontece? Cabe a nós se adaptar a esse novo tempo e aproveitar da melhor forma possível. Sem também tirar da criança o tempo de infância. Porque eu imagino que tu teve muito tempo de infância, mesmo trabalhando cedo. Correndo, jogando futebol. Mas jogava mesmo. Eu vivia com as minhas canelas roxas. Que nós legal. aprontava todas ali. Que legal. Maeli, vamos trazer um microfone para Maeli agora. E você, como que era a tua infância, assim? O que te motivou a seguir na carreira de pedagoga, né? E depois como a sua experiência de vida, né, influenciou a tua visão sobre educação e desenvolvimento que tu utiliza hoje na cidade como vereadora, né, indo para o segundo mandato agora, fez um excelente mandato como vereadora agora de 2020 a 2024 e agora entra numa nova fase política da tua vida. Mas o que como pedagoga, né, o que tu aprendeu lá na tua infância, tudo isso, o que performou para te fazer esse mandato diferente hoje? Bom, a minha infância foi bem boa, né? Eu morava em Sapucaia. Comecei a trabalhar um pouquinho mais tarde que o Oséias, mas foi com 14 anos eu comecei a lavar uns pratos, né, numa lanchonete. E logo depois, meu pai foi embora para Nova Esperança do Sul, onde eu conheci o Oséias. Nós casamos lá em Nova Esperança. Casamos lá em Nova Esperança. Daí, passamos umas dificuldades ali, né, no período recém-casados. E daí foi aí que a gente pensou, né, não, vamos começar uma vida nova em uma outra cidade. O Oséias me levou para Araricá. Daí cheguei em Araricá direto para morar, né? Nunca tinha entrado em Araricá e fomos direto lá pro bairro onde a gente mora até hoje.
Com 20 anos de idade na época. Eu tinha 20 anos. E ali começou a nossa trajetória, né? Chegamos assim sem nada, né? Na cidade e começamos do zero. Tudo que nós tinha veio dentro de um corcel vermelho, né? Que era muito bom, por sinal. Ele nunca nos deixava na mão. Confortável, era bem bom. Mas ele era feio, mas ele era muito bom. E ali a gente começou, né, amor? Trabalhando de novo. Ele começou de novo no ateliê do Leonides. Eu também. E como foi parar lá? Como Nova foi parar? Esperança. A Maeli foi me atraindo. Mas como é que tu conheceu ela? Assim, o meu pai foi embora pra lá pra fugir da marginalidade que tava virado Sapucaí do Sul, né? Aí tem a história. Isso. Deixa eu deixar vocês dois com o microfone aqui, peraí. Não, pode. Aqui, bota lá na E- frente. Tá bem legal assim. Isso. Daí os pais, quando cheguei lá em Nova Esperança, conheci os pais do Oséias. E o Oséias foi visitar os pais e me conheceu. Ó, eu morava aqui. Aqui em Araricá. E a Maeli em Sapucaí. Nós não nos conhecíamos aqui, né? E o meu pai foi embora para Nova Esperança do Sul em 98. Trabalhar no Calçados Frios. E ele morava lá e eu morava aqui em Araricá, ali na estação, com o tio Velci. Aí eu fui visitar o pai e a mãe lá. E aí conheci a Maeli. Aí vim para Araricá, peguei demissão da empresa e fui lá. Fui morar pra lá. Então, no mesmo ano, né? Deu a coincidência. E me diz uma coisa, Maeli, qual foi a cantada que o Osés deu pra conquistar Foi teu ela coração? Foi ela que... Ele sempre sai por cima, né? Foi ela que me trovou. Olha, na realidade, o que me chamou a atenção no Oséias, né? E que me encantou nele, assim, foi a alegria. Nós éramos de uma família, assim, muito tradicionalista, muito séria, assim, sem muitas brincadeiras, né? E a família dele é totalmente o contrário disso. Ele é o contrário disso. E daí foi o que, nossa, né? Conectou. E como foi pra te conhecer a tia Maria? Nossa, ela é incrível, né? Não só ela, como toda a família. Eu lembro que quem me levou lá na casa dela, né? A primeira vez foi a minha cunhada, Lisane, que conversava mais comigo. A minha irmã. E cheguei lá e tinha o quê? A famosa galinhada da tia Maria. Isso aí. E a Maeli serviu um pratinho, né? Com a galinhada e não pegou muita carne, né? Aí a minha irmã pegou uma coxa de galinha com a mão e botou no braço. Mas lembra? olha, sim, mas foi muito legal, muito divertido. E a partir de lá, né? Até aqui. Que Tudo- 20 anos. É, Que 20 legal. anos. Cara, são histórias que a gente vai conversando, eu acredito que vai passando um filme na cabeça de vocês, né? Eu lembro que um dia a gente estava gravando um vídeo, vindo de Porto Alegre, vocês contaram uma história que me chamou muita atenção. Até nem botei no roteiro, mas como a gente entrou, falou assim, a gente vem pra cá, a gente teve um começo bem difícil. E eu lembro que vocês profetizaram aquele terreno de vocês, Maeli. assim. A Maeli, exatamente. Maeli. Conta pra nós essa história, Maeli. Bom, a nossa, a gente veio para Araricá e daí, era tudo muito difícil, né? As nossas condições financeiras e econômicas, a gente começou literalmente do zero. A gente alugou uma casinha, não tinha nada, tinha só nos colchão no chão e as roupinhas do lado, assim. E daí os amigos que foram nos... Que era no bairro Morada, vieram- né? Não, era ali na Vila Grins Era ali, mesmo. na Grins ali. O pessoal veio, né? A gente já tinha amigos ali que vieram nos auxiliando. E daí a gente começou. Ganhamos rancho, né? Ganhamos rancho, roupa, ganhamos móveis. E Emprestado. começamos a trabalhar, né? E ali começamos a trabalhar Em 2006, né? em 2006. Isso. Daí a gente vendeu o Corcel e compramos um terreninho lá embaixo. E daí a gente saiu do aluguel. Daí, só que a casinha tava bem ruinzinha, assim, né? Daí a gente teve que construir uma meia-água, daí construímos uma meia-água, que é o que tem lá até hoje, né, amor? E a gente foi muito feliz, porque Deus já estava nos provendo, já nos tirou do aluguel e fomos para lá. E era uma benção também lá. Só que né, lá eu também não estava satisfeita. E eu pedia para Deus, eu quero um outro lugar, eu quero um outro terreno. Porque a gente passava ali na rua de casa, que era na mesma rua da nossa casa, só que bem lá no final da rua, né? E daí eu falava assim, Deus, eu quero um outro lugar para nós. E eu e o Zé sempre agimos por fé, né?
Então a gente começou a sair procurar terreno mesmo sem ter um centavo para dar de entrada. E daí a gente tinha escutado uma pregação de um pastor, né, que falava que tinha que orar, botar a planta do pé e profetizar, que tinha que ser nosso, o lugar onde a gente quisesse, né, tudo que a gente quisesse, que a gente tinha que orar e botar a planta do pé e profetizar. Isso aí. E daí, quer contar o resto, Zé? Ele tá se coçando, que Não, legal. eu tava ouvindo ela contando, não, mas pode. Daí passamos ali na frente, tinha um mato de acácia, onde é a nossa casa hoje. E aí eu disse pra Amélia, vamos entrar ali então e vamos orar e profetizar. Aí tinha uns aramezinhos, atravessamos ali dentro, bem no lugar onde é a nossa casa. E aí oramos ali e tomamos posse daquele terreno, né? Dali uns 6 meses, eu acho, né? Começaram a derrubar o mato de acácia para fazer o loteamento ali. E bem nessa época, a Maeli tinha um prédio lá da família dela, que era uma herança, né? Que a metade disso era para ser dividido entre as filhas do Porque a minha Moana. mãe já é falecida. Que a mãe da Maeli faleceu quando ela era pequena e quando a menor tivesse 18 anos, venderia o prédio para parte delas, né? Isso. E aí, naquela época, em 2006, veio 16 mil, né? Sim. Pra nós. E aí, e bem na época que tava arrumando o terreno para lotear. Aí apareceu ali, o seu João Correia começou a vender os terrenos. Aí nós começamos a negociar com ele. Aquele terreno nosso ali, ele queria 6.500. 6,5. E nós queria aquele ali. E ele não queria vender aquele ali, queria vender um lá embaixo para nós por 4 mil, né? Bem mais barato. E trovava, e não queria. E a Maeli, não, Deus me deu esse terreno. Sim. E tu vê, olha só que profundo, né? Como pra quem não sabe, a gente mora na mesma rua. E olha como a nossa rua é ungida. Porque a história de vocês foi, tu falou pregação e tudo. Sim. Eu, quando a gente foi olhar o terreno, eu também, um dia antes de ela me convidar para olhar o terreno, eu escutei uma pregação falando sobre poço. E eu nunca vi um poço na vida, né? E o dia que a gente chegou lá, Estava furando tinha um poço. Não, tinha um poço já lá. Nunca vi um poço aquele redondo, né? Tudo. E hoje a nossa casa é justamente, tem 4 casas, né? A nossa casa é justamente onde tinha aquele poço. Nossa, Tu vê olha como a aí. nossa rua é... Tem uma conexão, Isso, né? né? Vamos investigar. E aí, então, 2006, entraram na negociação, compraram o terreno por quanto daí? 6.500. Não, aí pegamos parte do recurso que veio mais, né? E construímos a primeira parte da nossa casa. É, uma meia água. Uma meia água ali. Parte da frente. Era 6 por 9. Casa, quarto, banheiro, sala e cozinha, tudo junto. Mas era uma benção, né? Pensa no paraíso. Meu Deus, tudo E cheirando a alegria novinho, quando tava bem... tudo pintadinho, arrumadinho, entramos lá dentro. Maravilhoso. Há um tempo atrás, lá em Nova Esperança, nos primeiros 2 anos de casamento, nós acabamos quebrando financeiramente, né? Fizemos bastante dívida, colocamos uma empresa, não deu certo, porque lá é muito difícil. As cidades são muito longe uma da outra, é 40 quilômetros. E aí a gente teve que vender um terreno que tinha lá para poder pagar todas as dívidas. Por isso que a Maélia disse, começar uma vida nova, né? Aí vendemos nossos móveis, tudo que tinha lá, pagamos, não ficamos devendo um centavo para ninguém, pagamos todo mundo. E aí sobrou R$1.000, o corcel e as roupas. Isso. Nossa. E foi com isso que a gente veio para Araricá. Aí vendemos o corcel, R$1.000 dos 2.500 que recebemos do corcel, demos de entrada No terreno. e parcelamos 25 vezes de 200. Era né? R$200. E era 200 difícil para reais. pagar Na na época. época. Vocês empreendiam em que área? Fábrica de picolé, nós Picolé. montamos. E trabalhavam juntos? Trabalhávamos juntos. Eu e a Maélia sempre trabalhamos juntos. Pois é, e agora trabalham juntos. Aham. Um ajudando o outro. Aí compramos e fomos morar ali, continuamos trabalhando. Aí eu já estava trabalhando na Paquetá. E aí fiz o curso de cabeleireiro. 2006 eu comecei o curso de cabeleireiro e trabalhava na Paquetá. No sábado cortava cabelo do pessoal tudo ali para treinar. Meus amigos tudo foram minhas cobaias, os vizinhos. Aí comecei o salão de cabeleireiro em 2006. Compramos uma máquina de sorvete, a Maélia vendia sorvete ali e eu cortando cabelo. Eu conheci o Zé na Festa das Rosas, Vendendo sorvete. vendendo sorvete. Isso aí.
E foi ali que Deus foi abençoando a nossa vida, né? E é onde vocês moram até hoje, né? Moramos até hoje. É o mesmo terreno, só que daí construíram a casa de vocês, aí Fomos aumentando. foi aumentando. E tem uma visão incrível aquele terreno ali, eu acho muito bacana, assim. Esse dia da gente foi lá tomar um chimarrão. E, cara... Agora falta o Igor e a patroa ir lá tomar um mate com Vai ela. acontecer, vai Ai, acontecer. tá. Que legal. Gente, então, iniciou-se a história de vocês. Agora a gente vai para um ponto muito legal, que é a carreira política de vocês. 2016, Oséias, tu se candidata a vereador, né? Isso. Não errei, né? 2016 é linha do tempo aqui, né? Tu se elegeu o vereador mais votado da história de Araricá. Na primeira... Na primeira vez. Na primeira vez. É. Isso aí. E o que te fez entrar na política, Oséias? Como foi o processo de se tornar aí uma figura pública, uma figura conhecida e vamos dizer assim, respeitada na cidade, né? Porque tu fez um mandato como vereador ali que foi impactante, né? Teve muitos acontecimentos durante esse mandato. Relata para nós isso um pouco. Eu, na verdade, eu entrei na política não para ficar na política. Minha ideia era passar por um mandato de vereador que tinha dado uns escândalos ali, que o Giovanni Grisotti teve ali, era a Câmara que mais gastava no estado. E aí, conversando com o pessoal, não, vamos entrar e vamos mostrar que tem como ser diferente. Aí concorri de cabeleireiro e fui eleito o vereador mais votado da história, com 328 votos, né? Foi uma alegria total. E aí, com isso, eu fui o presidente da Câmara. Nós elegemos a maioria na época. E aí eu queria ser o presidente da Câmara, mas eu não tinha noção, né, do que era ser, de fato, um vereador. Eu nunca tinha entrado dentro de uma Câmara de Vereadores, entrei a primeira vez para ser o presidente da Câmara. E aí, ali, o que aconteceu? Que aí eu tô na política lá agora, desde 2016, né? Porque logo que eu comecei, eu entrei fazendo muitas mudanças. E aí eu chamei muita atenção dos políticos ali, porque fiz bastante voto na primeira e já comecei com uma política moral, né? Cortando diárias, todos os benefícios. Eu cortei tanto que eu fiz a maior economia da história da Câmara de Vereadores, num orçamento de 806 mil, pagando todos os salários durante o ano, né, dos vereadores, eu fiz sobrar 250 mil. E aí, com esse trabalho, o pessoal começou a criar muitas mentiras, que a política tem muito disso, né? Criava narrativa. E aí eu comecei a perceber. A minha ideia era continuar sendo cabeleireiro, fazer a diferença na Câmara de Vereadores, continuar minha vida normal, fora da política. Só que daí eu tive que fazer uma escolha. Ou comecei a andar na cidade, ir nos mercados, eu via que meus amigos ficavam me olhando de atravessado e tal. E tem alguma coisa. Eu comecei a conversar, era o pessoal mentindo. O Oséias negou isso para a saúde, o Oséias votou contra a saúde, e era mentira. E daí eles tinham o governo e eu sozinho. Então eles tinham um exército de gente falando mal de mim. E as pessoas já... Daí eu comecei a sentir o baque isso de você ser uma figura pública, ser avaliado, ser julgado, né? Ou eu abandonava, eu pensei em renunciar meu mandato de vereador no primeiro momento, né, mãe? Pensei, vou renunciar, fiz loucura, tô estragando tudo minha vida aí, vou seguir normal. Aí eu pensei, cara, 328 pessoas confiaram em mim, votaram em mim por confiança, não ganharam nada para votar em mim, mas acreditaram que eu poderia fazer. Então eu tive que parar totalmente o salão de cabeleireiro e me dedicar exclusivamente pro meu mandato de vereador. Destruiu. A TV Câmara daí, né, amor? Isso aí, daí eu criei a TV Câmara. A primeira cidade aqui que teve as transmissões ao vivo da sessão da Câmara foi Araricá. Eu tive a ideia de criar a TV Câmara para me defender. Porque era a minha palavra contra a dos outros. São outros, um exército político aí falando. Então, eu tive a ideia. Daí criei um canal no YouTube, que é de graça, não custa nada. Eu criei um canal no YouTube para a Câmara. Comprei as câmerazinhas, o microfone para os vereadores. E criei uma lei que tornou obrigatório ser transmitido ao vivo todas as sessões da Câmara, senão não tem valor. Aí eu comecei a combater as narrativas. Aí o pessoal botava e eu cortava. Não é assim, o negócio é assim. E nem tinha os cortes naquela época aí. Isso aí. E eu sempre tive uma boa comunicação, consigo explicar as coisas, né? E isso foi me dando uma proporção política. Tanto é que nesse mandato de vereadores... de 4 anos que eu tive, eu vim concorrer a prefeito em 2020, sozinho, ninguém acreditava, né? O pessoal começou a eleição dizendo, vai ser de lavada e tal.
E eu sozinho enfrentei, o Juninho estava comigo lá fazendo meus vídeos, com vergonha até de andar na rua. Mas nós Medo, né, Zé? quase vencemos a eleição, perdi por 104 votos. Era tudo muito novo, né? E aí que eu tô na política ainda até hoje. E arrastei a Maeli comigo. Peguei, E foi naquela eleição ali que daí vem a Maeli, né? Vem a Maeli. E foi uma das experiências, para mim, mais impactante, né? Porque a gente viu de perto como a política ela pode ser... A competição dentro da política, ela é muito... Ela pode ser boa e, ao mesmo tempo, ela pode ser ruim para quem está fazendo política. Então, às vezes, nós gravávamos vídeo. Saía cedinho para gravar vídeo, né? Às vezes, sempre de madrugada porque a gente tinha medo, tipo, o que pode acontecer? Não sabia o que podia acontecer em tudo isso e conseguir fazer isso sem ter uma repressão e tudo mais. Então a gente sempre criava alguma estratégia, alguma coisa para conseguir informar a comunidade sobre algumas coisas. Então ali para mim foi uma experiência muito grande, só que um tempo de muito medo, porque a gente não sabia, eu não era político falando assim, eu gostava de política, mas eu nunca tinha trabalhado com político ou feito alguma coisa nesse ambiente. Então tipo, o Osés vinha do primeiro mandato de vereador, né? Com muita sede de mudança e querendo o melhor para o município. E uma coisa que eu lembro, que naquele tempo tu já falava, tá? Sobre ter um governo participativo, trazer a comunicação, trazer a população, né, para participar das decisões do município. Como candidato, foi uma das suas propostas, né, de governo, ali trazer a comunidade para fazer parte das tomadas de decisões do município. Qual foi a tua inspiração? Onde tu viu que deu certo e diz assim, cara, esse negócio aqui girou uma chave e Araricá precisa que a comunidade... É que, na verdade, a comunidade participar da administração pública, isso é imperativo. Uau. Porque o que acontece? Nós trabalhamos 5 meses e 2 dias no ano só para pagar imposto. Isso é dado. Então, a metade do nosso trabalho, do suor do nosso rosto que trabalhamos, é administrado pelos políticos. É lá dentro. Então, eu me importo tanto com essa metade que fica sobre a minha administração, que eu faço uma otimização desses recursos para ter sustento dentro da minha casa, para ter desenvolvimento para a minha vida, para oferecer oportunidade de escola para minha filha. E a outra metade, que é a finalidade pública, né? Que é o desenvolvimento social da minha cidade, do lugar que eu moro, do meu estado, do meu país. Né? Essa parte, como que eu vou omitir da minha vida, como eu não vou me importar? Então é imperativo a comunidade participar. Hoje a comunidade está mudando esse pensamento. Antes as pessoas diziam, não quero nem ver política. Tenho nojo de política. Né? Não, mas cara, os meus recursos que estão lá dentro. Eu tenho que exigir transparência, eu tenho que exigir prestação de contas. Por isso que eu defendo esse governo aberto. Tu falou, né? Durante 5 meses a gente paga os impostos e eu na minha opinião, para mim é tão, sei lá, desgastante. Às vezes tu contribui tanto, mas tu não vê aonde é investido. E que nem quando tu criou um canal no YouTube, tu instalou as câmeras, tu trouxe transparência. E eu acredito que isso seja uma das maiores virtudes, né, que possa ter, e acredito que vocês vão seguir nesse caminho, né? Com transparência. Como ser transparente sendo um prefeito ou vereador, como vocês vão agir? Isso aí. Isso aí que o Juninho falou, né? Ele vai fechar. É a comunidade participar. Muitas vezes as ferramentas de transparência até tem hoje, né? Na lei de responsabilidade fiscal é obrigatório, né, ter todos os dados lá no portal de transparência. Mas quase ninguém tem condições de ir lá pesquisar, encontrar os dados. Até porque é difícil, né? Saber a receita do município, saber a despesa do município. Então cabe a nós, né, que somos essas lideranças políticas, representantes do povo, né, que foram escolhidos, criar melhores ferramentas de transparência, né? Facilitar a chegada da informação na comunidade. Hoje nós temos aí muitos meios, né, para se comunicar, aplicativos, as redes sociais, né, audiências públicas, né, Maeli? Então o foco do nosso governo vai ser, além de fazer uma boa gestão, uma estrutura administrativa que seja efetiva, que dê resultado, é nós conseguir
Informar a comunidade, para a comunidade participar. com uma linguagem simples, né? E assertiva, É né? uma ideia que o Zé fez até uma propaganda na campanha política que ele quer fazer, é o painel eletrônico, painel né? eletrônico. Que Interessantíssimo. fica bem visível. E pra de forma simples, objetiva. né? Objetiva. Isso. Né? Porque hoje tu entra num portal de transparência, mesmo que tu tenha um nível de estudo avançado, tu tem dificuldade para ir lá e buscar as informações para que tu realmente tenha ela de forma mais assertiva, né? E até porque tem muito muitos burocrático. portais, né? Que cada, digamos, área é num portal diferente. É isso, Então, mas é isso que eu tô dizendo. é- A pessoa que ela não tem um nível de conhecimento ali daquele ambiente... Vou mostrar para vocês, ó, nós vamos ter, até eu já tenho certo o caminho aqui, ó, que é o Gov Fácil, ó. Nós vamos ter na prefeitura um celular gigante, Legal. celular bem grandão assim, que vai estar lá dentro da prefeitura, e o cidadão arariquense vai lá. Vamos pensar aqui, educação, eu quero saber, educação. Aí vamos ver a nota do IDEB. Tá aqui. Nós estamos no lugar 220 entre 497 municípios. Aqui no ensino fundamental, anos finais, nós estamos no lugar 336. Eu quero saber por escola. Vamos ver como que tá aqui. Escola Martim Frederico Rask, 6.4. Escola Teno Green, 5.9. Escola Imperatriz, 4.5. Agora vamos ver aqui o custo mensal por aluno. Quanto está dando mensal? Araricá, R$870. Então, a receita do município... Isso é um site ou aplicativo? Isso aqui é um aplicativo. Isso aqui não é aberto para o público. Ah, tá. Não é aberto para o público. Não é um lugar que tu vai lá e vai baixar esse aplicativo e vai ter acesso. Mas nenhuma prefeitura disponibiliza. Eu acho que nós vamos ser o primeiro prefeito no Brasil a disponibilizar os dados otimizados. Aqui, que nem, por exemplo, nosso município está com uma pendência no CALC. Ó. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é desde dia 29 de maio. Está aqui? Uma negociação lá que o município fez e não está pagando. Vai ter aqui Mas acesso. isso vocês precisa lutar para conseguir isso ou é só vocês quererem? É a iniciativa do gestor, do chefe do Poder E Executivo. ninguém quer, na verdade. Ninguém quer, porque não quer mostrar, nós temos que mostrar. Olha a diferença. Isso aí, o tipo assim, não importa se é bom, se é ruim. Por exemplo, eu sou um ser humano, né? Eu me preparei para ser prefeito, estudei, busquei conhecimento, mas eu não sou perfeito. Não tem problema que eu erre, a comunidade não me cobra perfeição. A comunidade me cobra honestidade, me cobra eficiência, me cobra transparência, né? Então o meu foco é esse, eu quero a comunidade comigo. Temos problema? Vamos enfrentar esse problema. De que forma vamos resolver? Vamos encontrar a solução? Vamos criar conselhos? Eu quero criar um conselho de administração que vai ter representantes da nossa sociedade, vai ter representantes do empresário, vai ter representantes do comércio. Nós vamos unir as nossas mentes, eu sou limitado. Mas se nós se unir, o céu é o limite, nós podemos fazer muita coisa. Tu vê, se tu lê a Bíblia, tu vai ver que Salomão, ele recebe a sabedoria. Mas ao mesmo tempo ele junta com os 24 anciões conselheiros que auxiliam ele em tudo que ele vai. Jesus, né? Começou esse ministério redentor, né? Que veio alcançar até nós, nos trouxe salvação. Ele foi lá, escolheu 12 discípulos, depois escolheu mais 70, enviou, fazia a obra. Ninguém faz nada sozinho. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinho. O maior líder de toda a história da humanidade, né, é esse homem, né, 100% Deus, 100% homem, que nos deu o exemplo, nos mostrou, nos deu o caminho. Uau. Essa é a nossa missão, né? Zé, e na prefeitura, em janeiro, né? Tu vai assumir a prefeitura de Araricá. Tu já sabes quais serão os maiores desafios aí que tu vai assumir nesse cargo, né? Vai ser o responsável pela gestão da cidade. Qual vai ser o maior desafio, assim, vou botar o pé lá, assim, esse aqui vai ser difícil. O maior desafio, ele é atender a expectativa. O Oséias se elegeu em cima de uma expectativa. Muito grande. Em cima de um discurso forte, né? Eu preciso atender as expectativas da minha comunidade. E para atender essa expectativa, que é alta, não é baixa, e a nossa comunidade tem que ter uma expectativa alta nos seus representantes. Nós não podemos nos contentar com pouca coisa. Eu quero que eles tenham essa expectativa, porque eu quero me cobrar, eu quero me dedicar cada vez mais. Então, ele é um padrão, uma régua que eu tenho que estar lá em cima. Então, o meu desafio é chegar lá. Eu tenho que fazer entregas.
Eu tenho que ter uma educação de boa qualidade, eu tenho que ser melhor. E eu tenho que pensar em ser o melhor prefeito da história da cidade nesse meu tempo, né? Me dedicar para isso. E quando eu sair da prefeitura, eu tenho que querer que quem venha após mim seja melhor do que eu. Esse é o foco. Visão de liderança, né? Meu Formar tempo outros é isso. líderes, né? Isso aí. Para ter um trabalho contínuo de crescimento e desenvolvimento. E tu pensar na cidade, né? Não pensar só em si, querer se reeleger ou algo do tipo, mas pensar no povo. Exatamente. Pensar no povo, na Pensar em comunidade. fazer gestão, não na reeleição. Isso. Isso aí. É de fato fazer política de verdade, né, Osés? Porque tem muita gente que faz politicagem, não política, né? E quando tu faz a política pensando no povo, nas próximas gerações, é política de verdade. Né? Porque as pessoas muitas vezes confundem a política com politicagem. Porque política, tudo que nós fizemos hoje em cidadania e como cidadão, é política. Né? Eu vou no mercado, eu compro 1 quilo de arroz, eu estou fazendo política, eu paguei imposto. Né? Eu gastei a gasolina, paguei imposto de novo, eu fui no mercado, eu paguei imposto de novo. Nós estamos caminhando, né, para melhorar. Né? É uma jornada de desenvolvimento, não do Oséias, mas de nós enquanto sociedade. Né? Estamos caminhando nessa jornada. Por exemplo, nós precisamos, dentro da política, não nos ver como inimigos. Isso. Nós não podemos nos olhar que o senhor ou a senhora, o homem ou a mulher que está num partido diferente que eu, como um inimigo meu. Não. Ele é uma figura pública, ele é um cidadão que é apaixonado por causa social, que quer melhorar a vida das pessoas, né? E fazer uma política construtiva, atacando os problemas e não as pessoas. Esse é o que a gente precisa construir. As pessoas, elas têm mostrado muito isso porque têm votado em pessoas e não em partidos, né? A gente vê muito isso. Né? As pessoas, elas ganharam muito mais forças que os partidos. A gente vê isso muito forte na polarização entre a pessoa que vota em Lula e a pessoa que vota em Bolsonaro, né? É muito... As pessoas... não é mais tipo a esquerda e a direita, não. É Lula e Bolsonaro, parece, entendeu? É a minha percepção. É que, na verdade, é que nem a nossa vida, é igual a nossa vida. Nós estamos em cima de uma linha tênue, né? Todos nós estamos aqui. Nós sabemos que temos uma disputa, né? Estamos disputando um cargo público, a prefeito, a vereador. Né? E é muito fácil nessa linha de nós nos empolgar. É um jogo, tu percebe como tu tá na disputa eleitoral. Eu tô indo aqui, tô bem, tô ganhando, faceiro, tá. Opa, meu adversário tá passando, entendeu? Agora, eu consegui equilibrar essa disputa, né? Em cima de um debate construtivo que ataca os problemas e apresenta propostas, né? Ou, né, eu nessa linha pender para o outro lado que eu vou fazer ataques pessoais, que é onde vai gerar o maior problema que a gente tem. Quando tu desfoca do plano de governo, do plano de trabalho e olha para o teu adversário e ataca a moral, ataca a família, ataca a honra, aí que é onde gera os maiores problemas. Nós precisamos, dentro da política, ter maturidade, né? Políticos que tenham maturidade de conseguir ter controle emocional, né? E eu preciso chegar lá na prefeitura com honra, né? Com a minha moral intacta, né? Chegar lá com a minha consciência limpa, chegar pela porta da frente, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso trabalho, né? E é como tu falou, é uma linha muito fina, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem esse cenário. Lula, Bolsonaro, esquerda e direita ali. Eles andam muito assim. As pessoas estão votando em pessoas. Por um lado, é bom as pessoas votarem em pessoas. Mas esse extremismo que se leva, assim, isso é meio que, às vezes, complicado, né, Vou Osés? fazer uma observação. Por exemplo, qual é a maior discussão que nós temos hoje no país? Eu não me envolvo muito nessa política nacional. Qual é a maior discussão que nós temos? É uma discussão econômica ou é uma discussão ideológica? Ideológica. Então, nós estamos focados, o povo brasileiro, em uma discussão ideológica, né? Sendo que, enquanto política, nós deveríamos ter o nosso maior foco na questão econômica, desenvolvimento, projetos, né? Então, a gente não quer dizer que a política é um lugar de conflito de ideias, de pensamento,
o Estado é laico, que abrange raças diferentes, segmentos sociais diferentes, né? Nós não podemos esquecer disso. Isso faz parte do debate político. Nós criar leis que venham regulamentar nós enquanto sociedade, faz parte. Mas isso não é o principal, né? Não é o principal. O principal é como vamos melhorar a vida da nossa sociedade, como vamos ter desenvolvimento, né? Eu acho que hoje o debate político ele está mais... Ele é só ideológico, é muito pouco. Ninguém se envolve na questão econômica da proposta, da qual política econômica, de que Nem forma... entende quando se fala, né? Nem se entende quando se fala. E o que tu vê, assim, ó, a gente falando de polarização, assim, qual seria a solução para esse quadro que nós vivemos hoje no Brasil, assim? Por exemplo, os políticos. Nós temos uma democracia, né? Nós vivemos numa democracia nova. Nós estamos se constituindo, nós estamos se formando. Nós pegamos lá na Europa, lá, né? Que é um sistema, né? Que já funciona há muito tempo. Eles, enquanto sociedade, eles estão num patamar mais alto do que nós, né? Então, isso, nós estamos dentro de um processo de evolução. Nós já melhoramos muito, né? Então, nós vamos vivendo por fases. Eu penso que vai chegar um tempo bem próximo, né? Que nós vamos estar muito melhor do que estamos hoje. Nós já melhoramos muito hoje. Muito. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Verdade. Por exemplo, os crimes hoje. A maior parte dos crimes hoje é aqui, ó. Na internet, estelionato, esses negócios. Na nossa época, acontecia muito mais assassinato, briga. Tava nos bairros, os caras perdiam a paciência por qualquer coisinha, tava com facão, um batendo o outro, e homicídio. Eu conversei com o delegado esses dias, ele muitos anos, né, trabalhando na segurança pública, ele que me fez essa observação, que hoje diminuiu muito. É difícil tu ver, deu um homicídio, tem um combate a isso, ao atentado contra a vida, né? Então isso mostra que nós tivemos um desenvolvimento, uma evolução. Nesse sentido político, hoje Tá muito mais tático hoje, né? ele está acontecendo também, esse desenvolvimento. É a minha visão, né? Sim, muito bom. Maeli, na tua reeleição como vereadora, né? Tu teve um grande apoio da comunidade, né? Fez um mandato também, como eu já falei antes ali, muito bacana. Apoiou pautas assim que são muito importantes para a sociedade, né? Como que tu pretende continuar a melhorar a qualidade de vida de Araricá? Araricá, quando eu me refiro das pessoas que vivem lá, né? E trabalhando com Oséias para fortalecer isso, como isso facilita para vocês hoje aplicarem muitas coisas que antes vocês tiveram dificuldade, né? Porque existia projetos e, como é que eu posso dizer assim, que eram apresentados e muitas vezes não eram executados, né? Por uma questão de visão política da partidária, né? Mas a gente teve um exemplo de política na nossa Câmara de Vereadores nessa última eleição que nós tivemos, onde um grupo de mulheres se levantou com uma voz muito forte e fez uma política muito, muito legal. Eu admiro demais, né? A nossa política de Araricá ali, que se levantou a partir de uma voz que fez uma política muito diferente, né? Que nem o José sempre diz, no campo das ideias, trabalhando, lutando pela comunidade, mas enfrentaram muita resistência, né? E como que agora, a gente tendo o Oséias como o prefeito de Araricá e para vocês tendo essa abordagem completamente alinhada com aquilo que vocês já acreditam, o que isso traz de benefício para Araricá agora? Eu acredito que vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade, né? Porque nós, enquanto éramos, digamos que vereadoras de oposição, né? Como éramos tratadas, não que nós fôssemos. Nós sempre fomos a favor de tudo que é bom para a comunidade. E vamos continuar sendo. Isso. E se tiver que cobrar do Oséias também agora, enquanto prefeito, também vamos cobrar. Fica me ameaçando. Porque a gente quer seguir o trabalho que a gente sempre desenvolveu. O que é certo, o que é correto, é o que vai continuar a gente defendendo, né? E eu acredito que agora nós vamos ter, sim, muito melhores condições de atender a nossa comunidade, porque nós vamos ter o prefeito que vai escutar os vereadores, né? Que vai dar atenção para o que os vereadores falam. Quando nós sugeríamos indicações,
até em pedidos de informações a gente teve que entrar no Ministério Público porque eles nos respondiam de maneira mal educada. Não respondiam o que a gente questionava e distorciam o assunto, né? Eram agressivos nas palavras. E quando a gente sugeria algo novo na cidade, eles diziam que as nossas sugestões eram meras sugestões. E eu acredito que agora com o Oséias e com a Janice, isso vai ser diferente, né? Porque ele já foi vereador, ele sabe o que é ser um vereador e o que um vereador passa. E eu acredito que também assim, a minha votação foi o resultado de um trabalho, né? Que eu me dediquei pela comunidade. Embora muitas vezes eu não tivesse como resolver muitos problemas, a comunidade via que eu estava lutando por eles. E a gente sempre... Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Então, agora que eu estou deixando um pouquinho mais sem... não estou conseguindo atender a tempo, assim, digamos, né? Mas sempre dou uma resposta para todas as pessoas que me Acho procuram. que foi uma marca do teu mandato ali, né? Sim, Porque a sim. gente conversava com muitas pessoas e as pessoas falavam disso. Mas ele nunca deixa a gente sem resposta. Não, e eu não vou deixar. Agora, tipo assim, agora que recebi muitas mensagens, né? Até por causa da recente da eleição do Oséias também. E às vezes o Oséias não consegue muito atender, o pessoal manda para mim. Mas é uma parte assim que eu... Meu sonho é ser que nem a Maeli. Eu tô Tu nunca pode deixar 719 as conversas pessoas sem ali. resposta. Desculpa, gente. Tu tem que lutar, né, Matar essa alergia. para dar uma resposta para eles, embora não seja tão positiva, mas tu não pode deixar as pessoas esperando, enrolando as pessoas. Sim. E tem mais um outro fator, né? A vereadora mais votada da história do município e consecutivas. primeira dama. Isso aí. E primeira dama. Como aliar tudo isso? Porque a primeira dama, geralmente, ela tem um histórico de trabalhos sociais na cidade, se envolve de uma forma, às vezes com uma secretaria, alguma coisa assim, né? Como é que vai funcionar o teu trabalho como primeira dama sendo vereadora? Eu vou fazer bastante projetos, né? Vou ter um gabinete também ativo de primeira-dama como voluntária. Uma pauta, assim, que eu tenho muito carinho, que eu quero trabalhar muito, é com os idosos. Também na promoção da saúde da mulher, dos idosos, né? A gente está pensando em muitas coisas legais, né, amor? É isso aí. Inclusive Pilates, assim, é uma coisa que eu sonho. Porque muitos idosos, não só idosos, mas muitos idosos, principalmente os idosos, têm problema de saúde, problema de coluna, né? E o Pilates ali é uma forma de tu tratar isso com saúde, né? Prevenir também que se forme um problema de coluna, um alongamento com os profissionais da saúde, fisioterapeutas, né? Eu quero trabalhar muito com os idosos, bailinhos, eles amam isso, né? E eles também precisam dessa atenção, desse tempo, de um espaço também no poder público destinado para eles, né? E também, uma outra pauta que eu quero muito, né, ter um carinho especial, que é com as pessoas, né, que têm necessidades especiais. A gente já tem buscado muitos recursos, a gente conseguiu, né, com os deputados para pagamento dos profissionais, e a gente também destinou da Câmara um valor exclusivo para a construção também do prédio da PAI. A gente está se comunicando com empresários também que têm a intenção de ajudar muito mais a PAI de Araricá também. Nesses projetos vocês têm a inclusão da parceria público-privada? Em bastante projetos de vocês já tem essa ideia assim de trazer o empresário para perto? Nós temos ali... Tem um empresário ali que ajuda muito, né? Que já se manifestou, né? Que é uma pessoa maravilhosa ali, que tem um coração voltado pela causa social. Isso. E as parcerias público-privada, ela é um pouco mais complexa, né? Porque tem uma questão jurídica que nós vamos desenvolver no nosso governo, mas não de início, né? Nós vamos desenvolver com certeza. Mas dá para fazer muita coisa, né, Zé? Dá para fazer. Mas falando da Maeli, eu quero dizer que eu sou o maior fã dela. Eu né? vejo. Ela tá falando e tu fica... Vendo o olhar, né? A Maeli é incrível. Eu fico analisando, né, essa votação dela. Tem muitas pessoas em Araricá que votaram na Maeli e ela não foi lá pedir o voto, né? Pessoas que às vezes ela não conhece, né? Que a gente chega e diz, lá aquela família votou na Maeli, ela nunca foi lá. Né? Porque a comunidade consegue captar essa essência dela, né? De atenção, de carinho, de dedicação pelo próximo, atender as pessoas, correr atrás. Eu vejo a luta dela, né?
Eu sempre digo, ela foi uma vereadora muito melhor do que eu, né? No meu mandato, o meu mandato 2017 a 20, comparado com o mandato dela agora até 24, não tem nem comparação. O volume de trabalho, pautas que ela desenvolveu, criou leis, aprovou leis, enfrentou problemas sérios com pessoas, problemas na área da saúde, levou no Ministério Público, montou documentos, encontrou caminhos, dedicação em todas as áreas. Tem um conhecimento enorme, tem um conhecimento muito maior do que o meu na construção de leis, de interpretação. Então, a Maeli faz muito bem para a nossa cidade de Araricá. Eu vejo vocês trabalhando junto, que a gente acompanha mais de perto, né? A gente faz toda a parte de comunicação em vídeo do Oséias da Maeli ali. E eu vejo... Gente, vocês têm que ver eles trabalhando junto, assim. Tal lei, como é que funciona tal coisa. Aí eles começam no campo das ideias, assim, fluir de uma forma que quem tá de fora, tu tá aprendendo tanto, só de ouvir eles conversando, às vezes, sobre os problemas e como eles estão buscando a solução para isso, sabe? Então isso é muito legal. A gente ia construir um vídeo, construir uma ideia, sempre tinha muita pesquisa, eles sempre traziam fatos muito contundentes, né? E isso é muito importante. Eu acho isso muito legal. Vamos passar para um papo, a gente já está indo para a reta final já do nosso podcast, né? Mas eu gostaria, antes de terminar, de ir para a reta final, eu gostaria de trazer no aspecto pessoal, né? Como é conciliar a vida política com a família. Hoje vocês têm uma filha de 13 anos, né? Tem igreja, o Zé é muito família, tu é muito família também. E a política, ela é o que exige muito de vocês. Como conciliar tudo isso? É bem difícil. Na verdade, a gente tem que ser uma malabarista para conciliar tudo isso. Porque a política, o cargo de vereadora também exige muito da gente, assim, digamos que 24 horas por dia, porque tu tem que estar disposto ali para atender as pessoas, né? E buscar soluções. E isso que é o mais difícil, tu conseguir efetivamente trazer a solução para os problemas das pessoas. Porque eu acredito assim que nós, enquanto assim estamos no poder público, esse é o nosso dever, né? Desburocratizar, facilitar, auxiliar, orientar a vida das pessoas. E é aí que mora o desafio, né? Tu conseguir de fato fazer isso. É por isso que eu acho que agora, enquanto com as Oséias de prefeito, nós vamos ter mais êxito nessa questão. Até para poder sobrar mais tempo. E diminui o desgaste também, né? Diminui o desgaste físico, mental. Em casa vocês conversam muito sobre isso ou preferem não? Como é que funciona? Olha, a nossa vida... Toda hora. É que Qual é o segredo? A política é assim, ó. Vocês vão entrar na política e vão ser políticos ainda, eu sei que vão. Os dois. É importante trazer gente nova à política. Eu sempre vou lutar por isso, né? Trazer gente nova para dentro da política. Mas a política, ela te traz uma adrenalina, né? Ela faz parte da tua vida. Tu tá sempre buscando um projeto, tu vê uma notícia de uma cidade lá que fez algo que deu certo, tu quer saber. Tu tá no meio da família, os teus familiares vão falar de política contigo. Tudo é política. Tudo é política, de manhã cedo, de noite, de tarde. A nossa vida ali é quase tudo. Sai passear. Falamos em política, vai no churrasco da família, dá risada, conta umas piadas, fala de política. Então, Tu conta piada, Zé? Vive na política, às vezes eu gosto de me arrear um pouco. Tem uma boa, assim, que tu pode contar pra gente. Tem algumas, né? Só pra um corte, assim, né, Igor? Não, às vezes eu conto umas histórias. E tem umas histórias da nossa vida, né? Que a gente já viveu. E a gente conta e dá risadas aí junto, né? E qual conselho vocês dariam assim para quem está começando ou quer entrar na política? Qual é o segredo assim que... Ouvir as pessoas. E ser autêntico. Isso. Estar disposto, né? Isso aí. A fazer algo por alguém. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Esse negócio, o político é mentiroso. O político mentiroso cai do cavalo, afunda, vai à brecha, ainda mais nessa época. Ninguém esconde nada de ninguém. Por isso, das redes sociais, né? A importância, né? Tu tem que pensar assim, que tu não pode ter nada que ninguém possa saber. Tu tem uma vida pública, tudo que tu faz. Qual é o segredo
para não dar errado. Entrei na política, vou sujar meu nome. Tu vai sujar se quiser. O segredo é não fazer as coisas erradas. Fez errado, vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde, não tem erro. Faz a coisa certa, não se preocupa, deita e dorme. Tem um preço pros dois lados, né? Claro. Pra fazer o bem e pra fazer o mal. A conta tu sempre vai pagar. Tu tem que escolher, né? Só decidir. Isso aí. Faz o certo e pronto. E, Maeli, como é que tu vê a evolução de Araricá com a colaboração na comunidade, assim? O que tu acredita, né, ser essencial, assim, para promover o crescimento sustentável e incluso da cidade? Como é que a comunidade pode contribuir com isso? Nossa, eu acho que de diversas maneiras. Eu sempre falo para as pessoas que cada um tem sempre algo a contribuir. Então, tu tem que tentar extrair o melhor de cada. Se agora o Zé está querendo fazer a lei do voluntariado, né? E a gente está falando isso para as pessoas e várias pessoas já me disseram, Maeli, eu quero ser voluntária, põe meu nome lá. E as pessoas querem fazer algo pelo município, fazer algo por alguém, né? Então, eu acho que só faltava isso. Eles se sentirem que fazem parte de algo, entendeu? De algo maior, de um projeto maior. Faltava uma voz para Isso. criar um movimento, né? Isso. A gente viu que isso aconteceu, acho que foi no Espírito Santo, o Serginho Meneghelli? Colatina, Espírito Colatina, Espírito Santo, né? Em Colatina, Serginho Meneghelli conseguiu movimentar uma cidade, né? Ele colocou todo mundo para construir a cidade que ele sempre sonhou. E é um baita, para mim é um baita de um exemplo. E um ser humano incrível ele, né? Que legal. Oséias, quem não sabe, professor. Professor Oséias. Professor Oséias Garcia. Professor de Ciências, licenciatura. E gestor, né? Pós-graduação em gestão pública. Gestão pública. Isso aí. Isso é muito legal. Com a tua experiência na educação, com a tua visão que tu tem na educação e no trabalho com a comunidade, como que tu vê a importância da participação ativa da população nessas questões sociais e políticas? Uma visão na educação, tá? A gente tem uma polêmica muito grande em Araricá, que é o turno integral, né? E falou sobre várias ideias na tua campanha, né? Como que tu vê nesse tempo agora essa aplicação dessa tua ideia? Como que tu constrói isso com a sociedade? A participação da comunidade é o pilar principal da nossa construção como sociedade, do desenvolvimento educacional. Por exemplo, muitos pais, né, levam as crianças para a escola e a escola ensina as crianças lá e a escola é responsável por tudo. E vem para casa, não tem isso. Então, o que acontece? A comunidade participar é o que vai fazer toda a diferença. A comunidade, por exemplo, nós temos hoje turno integral, mas, no entanto, nós estamos aí atrás de 330 municípios, né, no índice de desenvolvimento da educação. Então, você ter as crianças dentro da escola não significa que tu está tendo um desenvolvimento cognitivo satisfatório. Então, nós precisamos envolver a comunidade. E a comunidade tem que ser instigada, né? Tem que ser chamada para isso, né? Então, nós temos essa missão em Araricá, né? De conseguir trazer a comunidade para juntos nós melhorar esses índices, para juntos nós fazer uma educação que possa ser referência, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Eu sonho, nesses 4 anos, nós fazer Araricá ser referência, principalmente na área da educação. Nós precisamos o que fazer? Usar a nossa mente, a nossa criatividade. Tem tanta coisa que nós podemos fazer. Tem tanta coisa que nós podemos fazer que não vai dinheiro, né? Isso aí. E a gente consegue encontrar essas soluções através da união, com a comunidade sendo criativa e participando. Juntos nós podemos construir. Isso aí nós vamos lutar. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer grandes coisas em Araricá. E como é que vai funcionar se, por exemplo, alguém quer dar uma ideia ou ser voluntário? Como é que procura vocês? Como é que funciona? Eu vou ter um dia na semana que eu vou ficar com o gabinete aberto, atendendo toda a comunidade. A Maeli vai ter um dia também no gabinete da primeira-dama. Nós vamos abrir fóruns para isso. Vamos usar o Centro de Cultura, nós vamos abrir fóruns de ideia, projetos, né? Para as pessoas mandar os projetos, vamos avaliar.
trazer junto para essas comissões que nós vamos criar. Nós vamos criar Conselhos de bairros. Conselhos de bairros, isso aí. Em vez de associação de bairros que tem uma questão jurídica, contábil que tem que ser feito, nós vamos criar conselhos de bairros, que é desburocrático, é fácil de ser criado. Então, por que isso? Unir as pessoas. Enquanto nós esperamos que alguém faça alguma coisa que nós olhamos e pensamos, se eu tivesse lá eu faria diferente, nós vamos pensar, eu vou dar a minha contribuição para acontecer diferente. Então, esse é o pensamento. Eu tenho na minha mente bem alicerçado que é o engajamento, o trabalho da comunidade junto que vai fazer a diferença. Eu sozinho, se a comunidade pensar, o Oséias, prefeito, vai mudar tudo, não vamos chegar a lugar algum, né? Porque eu sou limitado. Agora, a comunidade de Araricá, que está pronta para fazer isso, eu sei que está. A nossa comunidade é incrível. Essa comunidade que vai fazer. Esse governo ser um governo histórico, exemplar, quem vai fazer não é o Zé, é a comunidade de Araricá unida que faz acontecer. Esse é o propósito. Agora, vou fazer minha última pergunta nesse... É que a gente tá curioso, né? A gente quer saber bastante coisa. Festa das Azaleias, a festa do Boi Carreiro, né? Bois Carreiros ali. Qual é a tua projeção para esse projeto, Zé? Esse é um projeto que envolve muita coisa no município, né? Sim. Nós já estamos, né, trabalhando, tivemos reunião, né, essa semana já. Quer falar, amor? Tá me olhando, né, carinha. Era surpresa, desculpa. Não, é que nós já estamos dialogando sobre isso. Esse primeiro ano é o ano do mapeamento, né? Nós vamos fazer a Festa das Azaleias, né, dentro das condições que a gente tem, mas nós estamos mapeando outros eventos. Nós queremos transformar aquele Largo das Azaleias em um largo cultural. Uau! Para ter muitos eventos, né, ali. Para vender o nome da nossa cidade, trazer pessoas para Araricá. Nós precisamos potencializar o nosso comércio, para ter um ativo circulante financeiro forte ali dentro da nossa cidade. Para isso, nós temos que melhorar o nosso centro, melhorar a mobilidade urbana, ter lugar para as pessoas estacionar os carros, incentivar que os investidores investam ali, né, para ter melhores oportunidades comerciais. E essa parte cultural de eventos que nós vamos desenvolver ali vai trazer pessoas para Araricá, para conhecer a nossa cidade. Essas pessoas vão vir ali e vão consumir ali, né? Vai gerar riqueza para a nossa cidade. Esse está no nosso plano de governo, né? Que vai ser desenvolvido na sequência. Que legal, que bacana. Maeli, vamos deixar para te começar, fazer as considerações finais, né? Dizer alguma coisa para quem está nos assistindo aí, tá? E depois, prefeito Oséias. Quero agradecer vocês, então, né, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho, batendo esse papo e me colocar sempre à disposição, né? Seja dos nossos eleitores de Araricá, a gente sempre tem algo a aprender e algo a ensinar, né? Então, sempre me coloco à disposição de vocês e desejo tudo de bom. Obrigado. Oséias? Eu quero dizer que tudo é possível. Tenham sonhos, pense grande, acreditem que a nossa vida tem um propósito. Deus nos escolheu entre milhões, porque tinha um propósito na vida de cada um de nós. E nós não podemos pensar limitado. Se fosse pensar limitado as condições de vida que eu tinha para chegar em algum lugar na vida, né, eu jamais teria chegado a ser eleito prefeito de Araricá. Quem olhava para o Oséias lá na infância, olhava e dizia, esse gurizinho não vai chegar a lugar nenhum, né? No desenvolvimento da minha vida, em muitas fases da minha vida, né? Muitas pessoas, né, deixaram transparecer para mim, né? Com menosprezo, né? Pela minha apresentação, como eu era, as condições de vida ao longo do tempo, né? E isso traz a pessoa para baixo, mas eu nunca deixei me abalar, né, com o que as outras pessoas pensavam, porque eu sabia que Deus tinha algo bom para minha vida. E eu continuei sempre com foco, né, no propósito. E eu quero dizer, pense grande, porque Deus nos trouxe aqui para fazer coisas grandes. Pense que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E sempre ter pureza.
né? Nunca pense no benefício próprio. Estou preocupado com a minha vida, eu nunca me preocupo com a minha vida financeira, nunca me preocupo com o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Eu penso na causa, né? E quando nós conseguimos desfocar daquilo que é simplesmente em torno de nós, quando nós pensamos em torno de nós limitamos. Agora, quando nós pensamos num propósito, que é uma causa que vai beneficiar, que vai melhorar a vida de outras pessoas, isso é muito forte, e isso nos leva, né? Eu sei que eu cheguei hoje a ser o prefeito da cidade que eu amo, da cidade que eu nasci. Isso é uma coisa que me trouxe muita alegria, né? Então eu sei que eu cheguei aqui, né? Não por causa da pessoa Oséias, né? Foi pelo propósito, né? Foi pelo propósito de fazer a diferença ali para aquela comunidade. Então eu acho que eu quero deixar essa mensagem, que esse tem que ser o foco. Servir. E tu sabe que, olhando para vocês, eu vejo que já deu certo, porque vocês carregam algo assim de justiça, um senso de justiça. E tem um provérbio que diz o seguinte: quando os justos governam, O povo se alegra. o povo se alegra. É o versículo 28, o provérbio 28 e 29. E tem o outro versículo diz: quando os justos governam, a prosperidade geral. Então é certo que já deu certo. Isso aí. Igor, tem alguma consideração? Só agradecer esse momento, para mim é um momento único, histórico. É uma realização de uma palavra que eu recebi um dia, então fico muito feliz por poder participar, ter vocês aqui e poder conversar com vocês. Que bacana. Gente, o Igor não gosta de conversar, tá? Ele... Calma, Rapaz, o Igor tá se transformando, a gente tá ficando feliz cada dia que passa, cada podcast, porque isso aqui é novo, né, Igor, pra ti. Mas eu fico muito feliz vendo o desenvolvimento. Parece que o Igor grava podcast todo dia, cara. Essa é a importância, né, de a gente andar com pessoas que nos incentivam, né, que nos dão aquele empurrão. Ninguém nasce sabendo. Vocês, quando começaram na política, não começaram sem saber e foram aprendendo. E quando a gente tem aquela uma frase que diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então a gente sempre tá aprendendo e Muito vivendo bom. coisas novas. E é isso aí. E o Igor foi um cara sensacional sempre pra nós, assim, um amigão, né? E hoje ele vem fazendo parte aqui trazendo pra nós, proporcionando a gente participar do Produtivamente de uma forma diferente, né? E foi uma experiência muito boa que aconteceu e tá sendo cada vez mais sensacional. O ambiente é muito favorável, né, Igor? Então a gente gosta muito e tá muito feliz hoje de receber vocês aqui, né? Até agora a gente não tinha recebido nenhum político, foram os primeiros, e com muito orgulho, tá? Com muito orgulho, porque a gente vê isso muito forte em vocês, que vocês têm uma causa, que vocês têm um propósito e vocês trabalham e se movimentam por ele, né? O Bruno Morada fala, né, que a única coisa que te rouba do propósito é a necessidade, né? E, cara, legal ver que vocês não se movimentam pela necessidade, que vocês mantêm o foco firme no propósito. O Zé falou uma frase que me marcou muito há muitos anos atrás, tá? Logo a gente começou a caminhar junto ali para trabalhar junto, e ele disse, eu acho que, não lembro se eu te perguntei ou tu falou em alguma coisa, eu lembro que tu disse assim, que tem uma frase do Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Cara, sempre quando eu quero me acovardar de alguma coisa, eu olho assim, cara, tô me silenciando, tô parando e os maus vão começar a gritar, então eu preciso falar. E eu fico feliz. Eu tento sempre impulsionar as pessoas a falar, e o Igor é uma dessas pessoas. Diz, cara, tem que fazer, vamos pra cima. E todo mundo que eu posso, eu digo assim, cara, grava um vídeo, fala, né? Se tu não tivesse nascido para comunicar, Deus não tinha te dado uma voz. Eu sempre digo isso. Existe um propósito para tudo, e o principal deles, né? A gente precisa ser uma voz. Nath, corta pra cá. Já tá aqui, olha só, a Nath tá muito. Nath vai ser política também. Ela já tá queimando, assim, né? Mas assim, a gente encerra mais um episódio do Produtivamente. Lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. Se você quer mudar, agir e transformar, comece agora. O poder de fazer diferente, de ser diferente, está nas tuas mãos. Deixe para trás o que te limita e avance com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o espírito do nosso podcast Produtivamente.
Até o próximo episódio. Lembre-se, a vida te dá uma chance todos os dias. Aproveite ao máximo e vá com tudo. Nath, já sabe, né?